pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. E nós estamos aí com mais uma história de transformação. Essa semana eu trouxe o meu amigo Henrique Zanin, o Kiko. É difícil até chamá-lo pelo nome, pela amizade que nós temos já há tanto tempo. E o Henrique tem uma história um pouco diferente das histórias que nós já retratamos, da minha própria e da história da Juliana, porque ele é um cara que, além de não ser da área da saúde, ele vem do meio corporativo, ele também não teve a questão da obesidade como foco principal para a sua mudança. Então, ele vai falar bastante sobre a história dele, uma história muito rica, nós temos muitos conselhos e muitos aspectos práticos que a gente pode tirar, então eu acredito que vai ser muito proveitoso para todos. Ok? Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Sigam o perfil Transpire e Transforme no Instagram, também a nossa página no Facebook. Também deixa para a gente aqui nos comentários, para a gente saber aquilo que você achou. Se houver alguma dúvida, algo que a gente possa comentar ou explicar melhor, eu ou o Henrique, a gente pode também comentar sobre toda essa história que é muito legal e vale a pena assistir e acompanhar até o final. Tá bom? Um grande abraço. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio, segundo episódio de Histórias de Transformação com meu amigo Henrique Zanin. Eu vou chamar você de... Acho que não sei se eu vou conseguir chamar você de Henrique, assim, chamar você de Kiko, né? Kikão. Melhor, é melhor, acho que é melhor. Mais espontâneo, pelo menos, né? Legal. E eu trouxe o Henrique, o Kiko aqui, porque ele tem uma história um pouco diferente, pelo fato de não estar obrigatoriamente ligado à questão da obesidade, né? Então, ele vai contar para a gente aqui, mas eu dando esse mini spoiler aí, né? Então, não foi isso que o motivou a mudar o estilo de vida dele. Então, eu acho que esse traz uma certa diferença até com a minha própria história e a história da Juliana que a gente retratou no vídeo anterior. E, bom, obrigado por você ter aceitado participar do segundo episódio. Valeu mesmo, acho que a tua história é muito enriquecedora, vai ser muito legal dividir isso com o pessoal que acompanha o canal Transpire e Transforme aí no YouTube. Então, Fabião, eu que agradeço a oportunidade e assim, espero que a história, para quem ouça, para quem veja, para quem estiver assistindo, né, se puder aproveitar alguma coisa, utilizar alguma coisa, já é uma vitória, né? Eu queria agradecer e parabenizar, porque eu acho que é um projeto dos mais louváveis esse que você está fazendo, né? E eu acho que você faz pelo bem-estar que você sente, por querer que as pessoas que você conhece e vê sintam isso, né? Esse bem-estar, essa paz que você sente e a resposta que seu corpo te dá com relação àquilo que você dá para ele, né? Então, assim, a minha história, eu vi o da Juliana e é um pouco diferente. Legal, né? Conta pra gente aí como é que começou tudo aí. Enfim, eu na infância eu era uma criança muito magra, uma criança quase esquelética, inclusive eu tinha vergonha de tirar a camisa porque aparecia minhas costelas, né? E, enfim, e eu nunca tive problema com peso e nunca tive problema com comida, né? E meu pai agrônomo, ele fazia a gente comer verdura, comer alface, comer essas coisas na refeição. Então, assim, a minha alimentação, eu posso dizer que na infância ela era boa, ela era satisfatória comparada com o que tinha na época e com os recursos que tinham na época, né? E só que bem diferente do que é hoje. A alimentação toda passou por uma transformação bastante grande também, né? Exatamente. E o que aconteceu foi, vamos falar, eu fui até os 18 anos muito magro, né, com 1,83 e pesando ali 68 quilos, 69 quilos, 70 quilos, e entrei na faculdade com 72 quilos, 73.
Tem uma inveja aqui, viu? Olha. Eu sempre joguei muito futebol, sempre joguei muita bola, era minha paixão. Onde assim, matava aula para jogar bola, jogava, saía da escola, pegava uma bola, tinha 4 moleques, estava batendo 2 contra 2 num campinho e jogava bola o dia inteiro. E logo que eu entrei na faculdade, eu entrei para o time da faculdade e eu chutava muito forte. E no segundo ano de faculdade, você entra na faculdade, você começa bom, a vida de faculdade universitária, em festas, alimentação, e aí você desregula tudo, e entra o fator bebida, e entra o álcool, que ele vai fazer parte também dessa minha transformação. E, enfim, eu entrei num jogo sem aquecer, sem alongar, sem nada, e eu absolutamente sofri um estiramento de grau 3 na coxa e fiquei 8 meses sem poder jogar bola. E 8 meses na faculdade, sem poder jogar bola, indo em festa, se alimentando mal. Eu saí de 73 para 86, 87 quilos. Ganhou bastante peso. Qual que era o teu curso? Qual foi o teu curso na faculdade? Engenharia de produção. Fiz engenharia de produção na Federal de São Carlos. Tá. E aí eu nunca mais voltei a conseguir o peso, nunca mais consegui baixar o peso. Bom, saí da faculdade e entrei para uma empresa onde eu segui uma carreira executiva. E a carreira executiva, ela mexe muito com o executivo. Então, assim, se você não tem sucesso, você tem uma turma do trabalho que você sai para beber. Se você não alcança os resultados. Se você alcança os resultados, você sai para um happy hour com a turma para comemorar. E você vai nessa vida e você não vai percebendo, e você tem o círculo de amizades, e aí o futebol passa a ser uma desculpa para você tomar uma cerveja e fazer um churrasco depois, e você acaba não vendo que você está entrando nessa espiral do dia a dia, né? Depois veio o meu casamento, eu casei, me acomodei ainda mais, e eu pedi demissão depois de 12 anos de empresa para abrir minha própria empresa. E aí começou a complicar ainda mais, porque o negócio que eu abri, eu tinha que viajar demais. Eu virei representante de uma empresa alemã na América do Sul, e eu tinha que visitar todos os clientes. E visitar todos os clientes significa você sair para almoçar com o cliente, sair para jantar com o cliente, você pegar avião, ir para hotel, outro aeroporto, e pegar carro, isso e aquilo. E o esporte que eu fazia, entre aspas, era caminhar pela fábrica, da portaria até a sala de reunião da fábrica dos meus clientes. Então, assim, você só jogava bola. Fora o futebol, você não tinha nenhum outro hábito de eu parei, outra modalidade? Quando eu abri minha empresa, eu parei de jogar futebol, Fábio. Nem futebol eu fazia. Simplesmente não fiz mais esporte, não pratiquei esporte nenhum. Nem por lazer, nem simplesmente abandonei. E lá por 2015, 2014, 2015, eu senti umas dores, tal, no peito, então eu fui ver e eu já estava num grau muito leve com uma hipertrofia no ventrículo esquerdo. Olha. E aí eu comecei a tomar remédio para pressão e um diurético. Tá, isso, então, nós estamos falando de 2014. Tá, então você terminou a faculdade quando? Vamos só situar, colocar em quanto tempo você... 98. 98 então... eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar, tal, e aí eu vim nesse ritmo até 2007, por aí eu vim nesse... Aí eu pedi demissão, abri minha empresa e comecei a viajar, tal, e em 2014 aconteceu isso comigo. Inclusive foi em Botucatu, eu fiz um eletrocardiograma e deu uma hipertrofia no ventrículo esquerdo leve e comecei a tomar remédio. Então foi a coisa aí de uns 16 anos nesse estilo de vida aí totalmente já desregulado, com o abandono da atividade física, alimentação,
tudo, E você tinha tudo. algum outro problema, algum outro hábito? Você fumava? Não, não. A se achar, eu passei a ter o hábito de fumar charuto aos finais de semana. Tá, E eu sempre misturei o cerveja com destilado. Então, tá, assim, era uma mistura fatal e eu absolutamente era isso. Essa era, vamos falar, não durante a semana, mas durante a semana eu bebia também. Eu saía com os clientes, então eu saía para almoçar e no jantar eu saía, tomava tá, cerveja, tomava vinho, tomava alguma tá, coisa desse tipo, ia pro hotel, tomava aquele café da manhã de hotel, tá. que você vai atrás dos ovos mexidos, você vai atrás do pão, você vai atrás de tudo Hipercalórico. isso. Absolutamente nem sabia que existia mesa de fruta no café da manhã de hotel. Uhum, Então, assim, esse era uma bomba relógio, tá, vamos falar assim. E um casamento muito desgastado também, que isso aí ajudava demais, contribuía demais com esse estilo de vida, porque eu chegava na minha casa, eu queria fazer um churrasco com os amigos, com as turmas e tudo isso, e com os pais dos amigos dos meus filhos, e enfim. E, e vamos falar, a grande mudança começou em 2017, quando teve a separação. tá. Deixa eu voltar um pouquinho só, Kikão. Tá. Você acha que essa questão do uso do álcool aí, você acha que você chegou a perder o controle? Ela se tornou tão regular que você nem percebia o quanto você usava e isso passou a se tornar um problema? Sim, sim, sim. Hoje sim. Tá? Hoje, enxergando, se Naquela for época você não tinha essa noção, né? Você estava tão. absolutamente, não, naquela época, Ah, porque assim, quando você olha qual que é o estereótipo da pessoa bem-sucedida, é uma pessoa financeiramente bem, é uma sim, pessoa que tem a casa, o círculo social bom, família, enfim, isso eu tinha, tá. tá? Esse vamos falar, o estereótipo do bem-sucedido. E eu vesti durante muito tempo essa figura próspera, essa figura do bem-sucedido, do empresário bem-sucedido e tal, enfim, não tinha nenhum problema financeiro, não tinha e não tinha nenhum problema grave de saúde. Tá. Tá? Acho que Eu fazia sempre até parte também do teu estilo de vida se preocupar em passar essa impressão, né? Quer dizer, é uma imagem que ela é meio cultivada e ela é importante de você sempre passar essa impressão de você ser um profissional bem-sucedido e tudo mais, né? Você tem esse... isso, até pelo círculo social que você Sim. começa a fazer parte, né? Então, Ah, sim. então tem isso também. E o círculo social que você começa a fazer parte são pessoas que também não fazem exercício, são Sim. pessoas que absolutamente que colaboram com aquele estilo de vida que você tem. Tá? Então, assim, eu fiquei durante muito tempo, e isso foi até 2017, né, que Tá. quando teve a separação, e eu voltei para Botucatu. E para mim, a separação, o casamento, vem vamos falar, da criação. O casamento é uma das coisas mais sagradas que a gente tem, família. Então, assim, a hora que acabou, eu fracassei nesse lado, vamos falar assim. Entendi. E eu voltei a morar em Botucatu, aluguei uma casa. E aí o que aconteceu foi assim, eu olhei tudo que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha, e me olhei no espelho e eu entrei em depressão. Olha só. Eu entrei em depressão e tive que fazer, inclusive, um tratamento psiquiátrico. Não é com psicólogo, é psiquiátrico e com medicação. Medicação. O negócio E eu foi sério. me afastei, inclusive, da minha empresa. Uhum. Eu fiquei, isso aí Olha, foi em março de 2017, por aí e tal. Eu fui procurar um psiquiatra, porque eu cheguei num ponto extremo, que eu não conseguia levantar da cama, não gostava de quem eu era,
não tinha problema financeiro, a empresa andava, a empresa rodava, a empresa... Olha. E eu não conseguia levantar da cama, não queria fazer nada, absolutamente não queria fazer nada. E as coisas que eu queria fazer era esperar chegar às 6, 7 horas da tarde para ir para algum lugar em Botucatu, encontrar uma turma antiga e tomar cerveja. Mas sem propósito nenhum. Uhum. Então, quando eu comecei o tratamento psiquiátrico, inclusive o psiquiatra me disse que o estado que eu tinha chegado de depressão era um estágio que vinha já de algum tempo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Sim. E que absolutamente era mascarado pela bebida, pelo círculo social, por você ser bem-sucedido, enfim, por uma série de coisas. Só que em 2017, quando eu cheguei em Botucatu, eu tinha 101 quilos. Né? Eu nunca tinha chegado nos 3 dígitos, vamos falar assim, até então, né? E em 2017, quando eu cheguei em Botucatu, eu estava com 101 quilos. E aumentou, e eu fui, em março, quando eu comecei o tratamento, eu estava, acho que com 106 quilos, algo desse tipo. Tá. Né? Então E a meditação... você vai entrando numa espiral descendente, né, cara? Um negócio que vai, uma coisa chama a outra, e aí você. E mesmo nesse período que você já estava sob tratamento medicamentoso, você ainda não tinha a consciência de que você precisava mudar o seu estilo de vida. Quer dizer, é aquela coisa que a gente, né, nós como médicos falamos, quer dizer, o paciente vem no consultório, você dá um remédio para aquele problema. E muitas vezes a orientação ela está num cenário muito mais amplo, né? Então, você tem pressão alta, toma um remédio para pressão. Você tem problema do colesterol, toma um remédio para o colesterol. Você tem problema com depressão, você toma um remédio para depressão. Mas aquele cenário mais amplo do contexto pessoal, familiar, tudo mais, ele fica meio ali em segundo plano, né? Agora, eu acredito que há até um certo movimento, digamos assim, dentro da própria medicina para tentar olhar o paciente de maneira mais integral, né? Com todas essas variáveis aí que vão interferir demais e justificam o fato de muitas vezes o paciente não conseguir fazer o tratamento adequadamente, porque o problema ele é muito maior do que só tomar remédio, né? Não, exatamente. E o que acontece comecei a questionar muitas coisas, né, dentro desse processo de depressão, porque a forma com a qual eu era tão ativo, porque eu estava sempre no aeroporto, estava sempre com cliente, estava sempre numa cidade diferente, estava num país diferente, eu estava sempre desse jeito. Na minha cabeça, depressão era acontecia com quem não tinha o que fazer. Uhum. Né? E eu vinha de um quadro de depressão já há algum tempo e não sabia. Né? O gatilho da depressão foi a separação. Tá. Né? E aí, só que a medicação, o psiquiatra foi muito feliz na prescrição e no diagnóstico, e eu rapidamente comecei a sair da depressão. Então, em 2 meses, eu já estava voltando ativa, eu já estava saindo de novo, eu já estava saindo de casa, eu já estava retomando a minha vida, vamos falar, normal de empresário, de business e tal, mas daí teve, vamos falar, aconteceu uma mudança muito grande na minha vida, que foi ter conhecido a minha atual esposa, né? Que, não coincidentemente, é personal trainer e professora de yoga. Uhum. E assim que eu vi, enfim, me apaixonei e inclusive começamos a ficar junto, começamos a sair e tal, e os dois apaixonados, e ela olhou para mim e falou: você vai me dar pelo menos um dia da sua vida para fazer yoga. Olha, que abordagem legal, hein? Ela falou: se você quer ficar ao meu lado, né, você vai me dar pelo menos um dia da sua vida para fazer yoga. É interessante você falar isso,
porque, vamos dizer assim, ela não exigiu mais nada de você, né? Ela não falou, ó, você está fora do shape, não está legal assim, Não, não. ou ela não promoveu, não interferiu na sua vida de maneira direta, no seu estilo de vida, nem se incomodou pelo fato de você estar acima do peso. Quer dizer, foi uma abordagem muito diferente, né? E falou assim: olha, É, a única coisa que eu quero é que você faça yoga. É um dia da interessante sua isso. vida você fazer yoga. Olha, Mas que legal, o que curioso. acontece é o seguinte: a minha grande motivação era estar do lado dela. E eu olhar assim e falar assim: para eu acompanhar essa mulher, eu tenho que mudar. Então, num primeiro momento, a minha grande motivação para mudar foi ela. Tá. Para transformação foi ela, né? Mas não pelo incômodo com o meu corpo, não pelo incômodo, porque absolutamente ela não ligava para isso, mesmo sendo personal, mesmo sendo professora de yoga, tal, não era esse o grande, vamos falar, o grande objetivo dela. E realmente o yoga, ele principalmente tá, o yoga que eu pratico, que ela é a mestra, que chama Ashtanga Yoga, é uma yoga muito dinâmica, né? Ela é uma yoga que não é aquela questão de pose, de você... Ela é muito dinâmica. Então, assim, eu cheguei a perder 900 gramas e 1 quilo numa prática de yoga. Só para você ter uma ideia. De chegar a pesar, terminar a prática de yoga, o tapete completamente molhado ali, e pesar de novo e ter perdido 1 quilo, ter transpirado 1 quilo. Então, assim, e isso tudo sincronizando respiração, aquietando sua mente, você... E a segunda coisa que ela fez, sabiamente, né? Eu sempre amei andar de bicicleta. E nunca mais tinha montado numa bicicleta. Para mim, a bicicleta tinha parado na Caloi 10, nunca mais tinha evoluído, né? Para mim, nem olhava para a bicicleta. E ela me deu de presente uma Specialized. E eu, desde que eu montei na bicicleta, eu não queria mais descer. Então, a gente mora a 13 quilômetros da cidade e eu ia e voltava de bicicleta. Eu ia e voltava de bicicleta. Então, assim, o processo de emagrecimento, vamos falar assim, de redução de peso, ele aconteceu de uma forma muito natural, porque ele aconteceu eu fazendo as coisas que eu gostava de fazer. Pedalar. Perfeito. E eu descobri o yoga. E o yoga me fez perceber que eu precisava mudar. Porque, assim, a primeira prática de yoga é uma lição muito grande para você. E se você tem dentro de você que você quer mudar, o yoga, ele pega e potencializa demais isso. Tá. E é uma coisa muito, muito profunda a conexão que ele te dá com o seu corpo, com a sua mente, através da respiração e das poses que você vai fazer, da sequência, enfim. E eu olhei, eu falei assim, nossa, eu olhei pessoas do meu lado fazendo coisas que eu falei assim, né, poses de yoga que eu falei, nossa, a pessoa não vai sair viva daí, ela vai se dar um nó, ela não consegue mais sair daí, de jeito nenhum. São poses hoje que eu consigo fazer, entendeu? Então, assim, o meu processo de transformação, ele foi uma coisa muito, muito mais natural e não foi me privando de coisas. Mudaram os hábitos? Totalmente, porque, assim, eu ainda tinha na cabeça, assim, tinha prática de yoga, porque eu passei a fazer 2 vezes por semana, de tanto que eu gostei e queria me aperfeiçoar. Então, assim, eu saía da prática de quarta às 8, eu entrava na prática de yoga falando assim, nossa, saindo daqui eu vou ser que eu vou suar, eu vou com o pessoal tomar uma cerveja. A hora que você está alinhado com o seu corpo, que você está alinhado, que você sai da prática de yoga, a última coisa que você quer fazer é sair para o bar e tomar uma cerveja. E também a mudança na alimentação, né? Essa foi preponderante. Então, assim, veio junto com tudo isso. Eu era uma pessoa que comia muita fritura e carne. Tá? Para mim, se eu não comesse carne vermelha na refeição, eu não tinha tido a refeição. Saia com fome. Não comi.
Não comi. E verde no prato, eu falava, não sou coelho para comer essas coisas. Então, assim, e eu vinha de muito tempo, assim, muito tempo que eu saía e meu jantar era frango a passarinho, torresmo e cerveja. Tá? Então, assim, quando você começa o processo de transformação, tá, dessa forma natural, que você não vai se privando, simplesmente você vai deixando de sentir vontade dos hábitos que você tinha. E quando você vai fazendo isso, seu corpo passa a não aceitar mais algumas coisas que você fazia antes. Então, assim, meu corpo já não aceitava mais, por exemplo, eu tomar destilado. Então, eu parei absolutamente de tomar destilado. Eu não tinha mais ressaca, Fábio, eu ficava doente mesmo. Não era mais ressaca que eu tinha. E antes eu podia beber, encher a cara, tomar meio litro de vodka, por exemplo, e acordar bem no dia seguinte. Meu corpo passou a não mais tolerar isso, que eu fizesse isso com ele. E foi de uma forma absolutamente gradual, entendeu? E natural. E o que você sentia? Se você, vamos supor, eu imagino que algum dia você tenha tentado fazer uma experiência. Eu vou tomar um escão aqui, vamos ver o que vai acontecer. O que te causou? Primeiro, assim, a sensação de você saber o que vai acontecer. A outra coisa, antigamente eu tomava um uísque, ele descia absolutamente redondo, né? Essa é outra coisa. Eu me automedicava com omeprazol, eu tinha omeprazol em tudo que era lugar, porque eu tinha queimação todos os dias. Né? E então assim, tomar destilado com cerveja, hoje, para mim, eu fiz a experiência, mas eu acordei destruída, não conseguia levantar da cama. Eu assim, e mesmo que eu não tivesse aquela dor de cabeça de ressaca, entendi, eu não tinha aquela disposição para fazer as coisas. Eu não tinha vontade de sair da cama, não tinha vontade de levantar da cama. Então você naturalmente passou, involuntariamente, né? Assim, passou por um processo de desintoxicação. E quando você tentou se intoxicar novamente, seu corpo automaticamente já rejeitou aquilo, né? Falou, não. E aí entra o processo que vamos falar assim, que é o despertar da consciência, né? Que você começa assim, você, entre aspas, está preso a esse corpo nessa passagem. Isso é o que você tem. Sim. Tá? Você não pode fugir dele, você não vai trocar de corpo. Né? E você tem que aceitar isso. E quando você tem esse despertar da consciência e você começa a olhar para frente, porque eu não me projetava, eu conseguia projetar meus negócios lá para frente, projetar empresas lá para frente, projetar isso lá para frente, mas eu não conseguia me projetar pessoalmente lá na frente. Eu não conseguia. Na conversa com a Juliana, vocês falaram, tá, do envelhecimento. Entendeu? Eu absolutamente não tinha essa consciência do envelhecimento, né? Porque também quando você é bem sucedido e tal, e o ego manda em você, você tem aquela sensação de que você é o super-homem, você não vai envelhecer. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo e tal, você sabe, não vai acontecer, mas vai. Aproveitar o hoje, o agora, o momento e o resto pronto, e acabou. Entendeu? E só que aconteceu comigo exatamente, eu tinha 45 anos. Então, assim, tinha todo o segundo tempo pela frente. Mas esse despertar aconteceu exatamente nessa virada. E esse despertar foi ao lado de uma pessoa que estudou e que sempre pensou lá na frente, tá? Nos resultados de agora lá na frente. Então, assim, ficar do lado dela e vendo foi também me despertando isso que eu não tinha, de, sabe, me projetar. Como eu quero estar? Eu quero estar, por exemplo, com 90 anos, fazendo invertida sobre a cabeça no yoga. Entendeu? Eu quero estar pedalando com 90 anos.
né? E existe uma coisa que é tabu, tal, mas eu vou falar que, assim, eu, quando, na minha separação, não tinha zero libido, né? Minha vida sexual eu não tinha vida sexual, né? Então, assim, e quando passei por essa transformação, absolutamente, eu me senti um moleque de 25 anos, à disposição, tudo. E esse foi um dos objetivos de começar a treinar. Eu falei, eu quero ter essa disposição. Eu não treinei para ficar forte, eu não treinei para emagrecer, eu treinei porque eu queria ter disposição, que eu queria eu queria viver diferente. Por exemplo, lavar a louça, lavar 3 pratos me dava dor nas costas. Olha. Eu cansava, entendeu? As crianças, sem paciência nenhuma com as crianças, entendeu? A vida, e tudo foi mudando através do esporte. Hoje, por exemplo, eu faço personal 3 vezes por semana e yoga 2 vezes por semana. Uhum. E de fim de semana, e nesse meio tempo, pedalando, indo, tal. Só que, assim, hoje eu estou numa fase que, assim, se eu respirar, eu emagreço. Então, assim, eu tenho que dosar, porque... Acelerado, né? O metabolismo. O metabolismo vai lá para cima. Lá para cima. Então, assim, se eu não me alimentar corretamente, aí eu saio... Hoje eu tenho 78 quilos. Eu saio rapidamente de 78 para 76 quilos. Rapidamente, se eu não me alimentar bem. Entendeu? Eu tenho uma meta de chegar nos 80. Então, assim, eu tenho que ganhar 2 quilos, mas Tá precisando engordar um pouco. Mas, na verdade, um pouco mais de massa, mas assim, não é o engordar, mas é ter um pouco mais de massa, porque eu perco muito fácil. Eu fiquei 2 semanas sem praticar atividade. Você teve sua semana de férias, eu também estava em férias e tal. Todo mundo sai em férias e engorda, né? Eu saí com 78,5 daqui, cheguei com 76,2. Entendeu? Então, assim, mas eu olhava nas férias, eu perdendo, falava assim, pô, preciso treinar, preciso fazer alguma coisa, porque eu tô perdendo, entendeu? Sabe? E andando pra caramba. Nas férias eu andei muito, nós andamos demais. Mas mesmo assim, não considerava isso uma atividade física, né? Porque não é... Mas, enfim, esse é o nível de transformação. A transformação, ela não é só física, né? A transformação, ela é muito mais psicológica e mental, né? E a minha não aconteceu com esforço. Não falei assim, eu preciso emagrecer, eu tenho que emagrecer, porque em nenhum momento a pessoa que estava do meu lado me disse que eu precisava perder peso. Olha que legal. Só que, por exemplo, acordar domingo e ir para uma cachoeira, eu não tinha disposição. No início do meu namoro, absolutamente não tinha disposição de acordar. Pensar em fazer trilha, eu começava a suar. Entendeu? Então assim, eu fui passando por algumas fases nessa transformação, mas eu acredito que o principal dela seja o despertar da consciência, a resposta que o corpo me deu. Bom, Fabião, então, depois de todas essas transformações, né, veio a pandemia nesse meio tempo, né? E a pandemia, antes da pandemia, né? Eu era grupo de risco. Só que eu entrei na pandemia sem ser grupo de risco, porque eu não era obeso, eu praticava esporte, eu me alimentava bem. Então, assim, e tive o Covid sem as vacinas. Entendeu? Então, assim, não tive alteração em respiração, tive a moleza, tive tudo isso, tal, uma gripe, parece uma gripe que não sara. Uhum. Mas, enfim, hoje eu pratico atividade física praticamente todos os dias. Tá? Eu me alimento de uma forma muito equilibrada e sinto falta se eu não fizer isso. Tá. Você virou vegetariano, não? Só de curiosidade. Não, todo mundo pergunta isso. As pessoas me encontram na rua, por exemplo, você fez a bariátrica, você não sei o quê, cadê sua outra metade? Aonde vai parar a sua outra metade? Não sei o quê. Você virou vegano, você não bebe mais e tal. Não, eu
que é o equilíbrio, eu acho que o Boa. jihadismo, eu acho que o extremismo, eu acho que ele não leva a nada. Não, eu como carne, mas assim, eu coloquei para mim que 2 dias da semana eu não como carne. Ah, legal. Então, eu como alguma coisa alternativa, ovo, enfim, quibe sem carne, alguma coisa desse tipo, a gente vai aprendendo. E sinto falta. Arroz, por exemplo, se eu for em algum restaurante e tiver a opção pelo integral, eu como integral. Tá. E é questão de gosto mesmo, não é uma questão que, assim, prefiro o branco, entendeu? Então, hoje, por exemplo, se eu comer uma porção de frango a passarinho, eu vou passar a noite no banheiro. Meu corpo não tolera mais que eu faça esse tipo de coisa com ele. Então, assim, qual que é o objetivo disso tudo? O objetivo disso tudo é chegar, por exemplo, aos 90 anos, como eu te falei, fazendo invertida sobre a cabeça, andando de bicicleta e fazendo sexo com a minha esposa. Esse é o meu objetivo. Então, assim, eu acho que o equilíbrio é a melhor forma de chegar lá. Desfrutar dos teus filhos, teus netos, teus bisnetos né? Mas, assim, isso vai acontecer se eu chegar dessa forma lá. Sim. Né? Porque senão meus filhos vão ter que cuidar de mim. Eu absolutamente não quero isso. Né? Eu quero envelhecer dessa forma. Uhum. Entendeu? É assim que eu quero envelhecer. E então, assim, qual que é a grande lição? Para mim, a grande lição que veio em tudo isso, e por isso uma honra estar participando disso, é assim: tem muitas pessoas que falam, pô, a sua história, como você era, como você tá e tal, pô, que coisa, como que aconteceu isso, tal. Eu acho assim, que se a gente conseguir parar, né, e nos olharmos, e olharmos o nosso cotidiano e ver, e projetar o resultado, eu acho que isso é ter esse despertar e ver, tá, o envelhecimento saudável, né? Você não precisar de um cuidador, você não precisar disso e de tudo isso. Eu acho que, assim, você tem que fazer agora. É agora que não é para amanhã, não é para... Você tem que fazer esse exercício agora, como você quer estar. Entendeu? Você quer estar lá no boteco discutindo futebol e tal, e sua mulher em casa e a vida passando, e você com 65 anos precisando fazer tudo que é tipo de exame e tudo, ou você quer estar... Como que você quer estar, como que você quer envelhecer. Entendeu? É uma escolha, né? É uma escolha, cara. Isso só acontece através da atividade física e da alimentação. Não adianta você falar que vai acontecer de uma outra forma, entendeu? Agora, qual atividade física? Aquela que te faz bem, aquela Exatamente. Que você não faz com esforço, aquela que quiser qualquer atividade natural, física, né? Mas você precisa dar o primeiro passo. A nossa alimentação, a gente não vai percebendo as coisas, e vai açúcar, e vai óleo, e vai carboidrato simples, e vai farinha, e vai isso, e vai aquilo, e você não vai percebendo o que você vai fazendo com o seu corpo, e da mesma forma que meu corpo ele se tornou intolerante a algumas coisas, como fritura e tal, seu corpo vai se tornando cada vez mais tolerante aos abusos. Sim. Entendeu? Então, você vai comendo cada vez mais e jogando cada vez mais tranqueiro, você vai ficando resistente a isso, até chegar num ponto que seu corpo chegou no limite. Uhum. Só que, normalmente, esse limite é tarde. Então, eu acho, Fábio, o equilíbrio. O equilíbrio é a palavra-chave para tudo isso. Você não pode ser extremista, você não pode ser jihadista. Eu não quero competir de bicicleta. Posso até participar do Brasil Ride, por exemplo, mas, assim, participar porque posso participar, porque eu tenho saúde para participar, tal. Entendeu? Mas assim, não que eu vou virar um ciclista, um atleta, tal. Eu acho assim, competitivo, tomo minha cerveja de final de semana sem problema nenhum, tomo meu vinho, não tem problema absolutamente nenhum. Não sou aquele jihadista e aquele extremista. Como carne, embora, por exemplo, o pessoal da República, depois que me viu, falou:
Ixi, não gosta mais de futebol, não come mais carne, não. Xiii, esse aí... Você começa a sofrer bullying porque você está saudável, entendeu? Então, assim, tem essa coisa. Mas é isso, Fábio, assim, ó, se servir para despertar, para que alguém pense e reflita e veja, eu acho que assim, o exercício e a alimentação, e de uma forma gradual, não adianta você querer amanhã entrar numa academia e achar que você vai levantar não sei quanto peso, que é isso que vai te salvar e tal, não. É realmente uma reeducação completa e você só faz isso através da alimentação e através da atividade física. Mas você tem que ter uma motivação para isso. Sim. Né? E num primeiro momento, minha motivação foi a minha esposa, e hoje minha motivação é aquela correta. Sou eu mesmo para estar do lado dela. Entendeu? É isso mesmo. Então é isso. É isso que eu acho que fica de aprendizado. Perfeito. E você toma algum remédio? Você falou da depressão, da pressão alta. Como é que tá? Não, nenhum remédio. Às vezes, quando eu pego, vamos falar, muito pesado na musculação, ou eu vou para um estágio acima na prática de yoga, tal, eu tenho que tomar algum relaxante muscular. Mas dá uma travada. Essa é outra coisa, Fábio, o sono. O sono que você tem a partir do momento que você começa a ter alteração no seu estilo de vida, e isso reflete no seu cotidiano de uma forma absurda. Perfeito. Absurda. Então, assim, é isso. Minha pressão é 11 por 7,5, entendeu? Sem remédio nenhum, enfim, acho que é isso, Fábio. E obrigado por tendo a oportunidade de expor os benefícios de tudo isso, e parabéns por essa iniciativa sua. Legal. Você falou da competição, eu sempre falo que o momento da competição é o momento máximo da gente agradecer. Então, sempre que eu vou participar de alguma prova, eu faço minha oração, agradeço, porque eu tenho saúde para fazer aquilo que eu gosto de fazer. Penso exatamente como você. Eu não tenho objetivo de competição, não tenho objetivo de performance, mas eu tenho disposição e saúde para fazer aquilo que eu amo. Então, esse é um motivo de celebração e de agradecimento, né? Exatamente. Eu agradeço muito. Isso. Então, você ter participado. Eu que agradeço, Fábio. Eu agradeço demais a oportunidade, porque assim, é uma coisa que se uma pessoa assistir o seu canal, tudo já valeu a pena a gente ter feito. Eu acho que valeu muito. A sua história, como eu comentei, ela é diferente da minha, um pouco da história da Juliana, porque ela não começou lá com a questão da obesidade. Nem a sua transformação ela começou do ponto de vista físico. Você não quis mudar o seu estilo de vida porque você estava hipertenso e tal. A coisa começou com a meditação, que eu acho que é um ponto interessante também, né? De inserir a meditação, que vai te levar a um autoconhecimento, e aquilo, a partir daquele ponto de se autoconhecer, de conseguir se enxergar, você viu que você precisava iniciar o processo, percorrer a sua jornada para promover todas essas mudanças que você promoveu. Eu acho que isso é um lance bem interessante da tua história, que difere um pouco das histórias que a gente falou aqui já, né? E eu acho que isso é muito, muito importante mesmo, a gente se conhecer, saber aquele ponto que você fala, não, daqui, se eu continuar nesse ritmo, não vai dar bom, né? A coisa está caminhando numa direção muito complicada, né? É isso, Fabião, é isso. E assim, eu sempre à disposição no que precisar, porque quero colaborar muito nesse projeto e nessa iniciativa sua. Legal, vai ter muita coisa que a gente vai fazer junto ainda. Você tem rede social? Como é que o pessoal te encontra? Se quiser bater um papo contigo? Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu acho que é Kiko PZ o Instagram. Kiko PZ. Facebook tem, eu não sei o Facebook, assim, tenho rede social, mas eu publico pouco, eu entro mais para encontrar pessoas que é difícil encontrar e tal, mas eu tenho Instagram, eu olho todos os dias, mas assim, tenho Instagram e tenho Facebook, acho que procurar Henrique Perosa Zanin, acho que
aparece lá. Legal, se alguém quiser entrar em contato contigo, conversar, saber mais um pouco da tua história, isso é bem legal. Nossa, é bem gostoso falar e eu tô E é ótimo falar disso, né? É. Beleza, Fabião. Obrigado. Legal, viu, Rico. Valeu mesmo, cara. Obrigadão pelo teu tempo, pela tua agenda aí, que é complicada de marido, pai, criançada de férias e tudo. Mas valeu pela tua disposição, eu agradeço muito. Valeu mesmo. Eu que agradeço, cara. Gratidão e assim, vamos ver se a gente traz mais pessoas com a gente. Vamos sim, é isso aí. A gente está aqui para isso mesmo, para espalhar essa ideia e essa mensagem de transformação mesmo, né? Valeu mesmo. Um abraço. Valeu, obrigado, Fabião. Valeu. Até mais. Até mais.